Dentre os diversos serviços ambientais que a PM Análises realiza, um deles é a auditoria de conformidade legal em relação à CONAMA 306. A resolução CONAMA 306 é uma norma aplicável a entidades e empresas que atuam em setores portuários, sejam empresas de contêineres ou de materiais a granéis, movimentação de carga, portos organizados, ou seja, todas as atividades relacionadas às atividades portuárias, tanto fluviais quanto também marítimas, fazem parte do escopo de abrangência da resolução CONAMA 306. Do que ela trata, né? O que é essa norma? Ela é, como várias outras normas, tanto da família ISO quanto normas técnicas e legislações brasileiras, né? São respostas a ocorrências do passado. Então, por que a CONAMA 306 veio? Ela é uma norma de auditoria ambiental em empresas que, de alguma forma, estão relacionadas com o risco de derramamento de óleo no mar. Vocês vão se lembrar, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, houve um grande acidente na Baía da Guanabara, em que teve um grande vazamento de óleo no mar. E aí, para diminuir o risco que isso ocorresse no futuro, foi criada uma lei, né, que é a chamada Lei do Óleo, né, uma lei como nós conhecemos, a Lei do Óleo, também ali do início dos anos 2000, em que um dos dispositivos criados por essa lei é a necessidade de que empresas que atuam nessa região, na região costeira do Brasil e nas margens dos rios, né, sejam obrigadas a cada 2 anos, passarem por um processo de auditoria ambiental que vai fazer uma avaliação dos controles que essas empresas têm para evitar que haja novas situações como aquela que ocorreu lá na Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Então, essa obrigação de bienalmente se submeter a uma auditoria ambiental é o que nós chamamos de uma obrigação compulsória. A empresa não escolhe, diferente de uma certificação ISO, em que a empresa voluntariamente adota a certificação, contrata uma empresa para fazer a auditoria de certificação. No caso da CONAMA 306, essas empresas têm a obrigação de fazer essas auditorias sob pena de terem a sua licença de operação, inclusive, suspensa ou eventualmente até cassada. Ela precisa, a cada 2 anos, realizar essa auditoria. Ela precisa contratar uma empresa independente e qualificada para fazer essas auditorias e submeter o relatório dessa empresa ao órgão licenciador. Em alguns casos, o órgão licenciador é estadual, depende da organização, depende do tipo de produto que ela realiza, das atividades que ela realiza, vai ser um órgão estadual ou vai ser um órgão federal, como o IBAMA, por exemplo. A gente tem clientes que têm essas diversas situações. Então, por exemplo, alguns clientes aqui em São Paulo têm que submeter esse relatório à CETESB, porque é a CETESB que faz o licenciamento dela, e outros casos ao IBAMA, que é quem faz o licenciamento dessa organização. E ela precisa fazer isso a cada 2 anos e, claro, né, como toda auditoria, é possível que haja não conformidades, né, essas auditorias encontrem situações que precisam ser melhoradas e essa organização auditada precisa, junto com o relatório da auditoria, submeter também um plano de ação para tratar daquelas não conformidades. A lógica que está por trás disso é a seguinte, né, o órgão ambiental ele deveria fazer a fiscalização de todas essas empresas que naturalmente possuem risco de grandes desastres em áreas costeiras e áreas fluviais. Mas como ele não tem recursos, né, nem estrutura para que isso aconteça, ele credencia outras organizações, a PM Análises é uma delas e alguns dos nossos auditores, eu pessoalmente sou um deles, há outros consultores na PM Análises que têm essa qualificação individual, para auditar essas empresas em nome do órgão certificador, do órgão licenciador. Então a gente acaba atuando como um braço de extensão do órgão ambiental, do órgão governamental que, em primeira análise, deveria fazer essa avaliação dessas empresas. No final das contas, isso acaba funcionando porque a organização contrata empresas como a PM Análises, que tem essa qualificação, e a cada 2 anos cumpre esse ciclo, né, que começa desde o planejamento da auditoria,
passa pelo aviso ao órgão ambiental de que aquela auditoria vai acontecer, então o órgão precisa ser avisado até para que ele possa, por exemplo, caso tenha interesse, acompanhar essa auditoria e determinar pontos que sejam interessantes pelo histórico, inclusive, dessa organização em relação às questões ambientais. Passa pela auditoria, obviamente, é uma auditoria presencial, normalmente pesada, né? Assim, uma auditoria detalhista, que busca a implementação de controles ambientais e também a adequação aos requisitos legais ambientais aplicáveis àquela empresa. Então, numa auditoria como essa, a gente faz um escrutínio sobre os requisitos legais aplicáveis, visita as áreas, tem um foco bastante grande com a área costeira, então a gente vai no pier, lá na área de carregamento de navios ou descarregamento, dependendo do tipo de negócio que a empresa tem, o pátio de estocagem. A gente vai a campo, de fato, procurar evidências de que o controle funciona, né? Então, para diversos tipos de empresa, claro, os controles vão ser diferentes. Empresas de granéis líquidos têm determinados riscos ambientais que empresas de granéis sólidos, como minério de ferro, não têm, né? Por outro lado, ali os riscos são outros. Movimentação de contêineres também tem riscos específicos que são endereçados e avaliados durante essa auditoria. Mas a grande mensagem é que empresas como esse tipo precisam, né, cumprir esse requisito como parte fundamental do seu ciclo de licenciamento. As auditorias começam exatamente 2 anos após a primeira licença, né? Então a empresa tem lá a licença de instalação, executa a obra, desenvolve ali a sua estrutura, e quando ela começa a operar, existe lá a concessão da licença de operação, começa a contar 24 meses e a partir desses 24 meses ela tem que fazer a primeira auditoria. E aí, desde então, a cada 2 anos, pelo resto da vida da organização, até que haja uma mudança na legislação, ela precisa passar por esse ritual, passar por essa avaliação compulsória, utilizando recursos externos, né? Ela não pode fazer isso com recursos internos, ela precisa ter um organismo independente para fazer essa auditoria. E esse organismo independente precisa estar credenciado no IBAMA, né? E para isso existe um registro de auditores certificados para realizar essa auditoria, né? Existe uma lista daqueles que são qualificados para fazer isso. Nós, como eu disse na PM Análise, temos alguns consultores qualificados para fazer esse tipo de avaliação, que já sabe qual é o critério, como deve ser a condução, já sabe como o relatório precisa ser feito. O relatório é bastante detalhado, né? Diferente das auditorias de normas ISO, por exemplo. Existe uma preocupação muito grande, até porque com essa incumbência de representar o órgão ambiental durante as auditorias, também junto com essa responsabilidade, vem também a responsabilização pelo resultado que vai estar colocado naquele relatório. Claro, né, o auditor não está interessado no resultado da auditoria em si. Para nós, se a empresa está conforme ou não conforme, isso é menos relevante. O que para o auditor vale é a representação fiel daquilo que ele viu durante a auditoria, inclusive sob pena de ser responsabilizado caso essa auditoria seja mal feita ou não veja aquilo que deve ser visto obrigatoriamente. Então existe aí uma grande responsabilização nesse tipo de atividade. Até por isso, né, não somos muitos, né, auditores no Brasil que são credenciados para fazer essa auditoria, por conta, inclusive, dessa exigência técnica e da responsabilização de quem vai fazer esse tipo de trabalho. Mas é isso, né? Parte do que nós fazemos é a auditoria de resolução CONAMA. Se você trabalha numa empresa que entra nessas características, né, seja um terminal, um porto organizado, né, que trabalha ali na área costeira do litoral brasileiro, ou em um porto organizado, ou terminal individual e privado em rios, né? Nós temos clientes, por exemplo, que são lá em Mato Grosso do Sul, muito longe do litoral, mas que precisam também cumprir com essa obrigação. Se você trabalha em uma organização como essa, de algum jeito está relacionado ao meio ambiente, né? Faz parte da equipe ambiental, e vocês não estão fazendo auditoria de CONAMA, vai atrás disso, porque é uma tendência, né? É uma fragilidade que pode, inclusive, levar à cassação e à suspensão da sua licença de operação. É isso.